A todos a paz do Senhor. Lição de número 9, classes de jovens. Lição para o dia 2 de março de 2025. Autenticidade e julgamento alheio. Texto principal, Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Nós convidamos você, jovem, você que gosta da EBD e que gosta de aprender através das lições, a acompanhar nossas playlists, tá bom? Resumo da lição: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Nesta semana nós vamos ter alguns objetivos para essa lição. Primeiro, compreender a natureza do julgamento alheio. Segundo, podemos explicar a soberania de Deus como único juiz e destacar a importância da humildade e a compreensão entre irmãos. Isso é muito importante, pois a carta de Tiago nos ensina a respeito do falar mal do irmão e julgá-lo. A tendência humana de julgar precipitadamente, sem pleno conhecimento, é muitas vezes resultado do nosso orgulho, por isso deve ser substituída por uma atitude de humildade e compreensão. Caro professor, inicie sua aula fazendo a seguinte indagação para a classe: qual o perigo de se julgar alguém ou falar mal dele? Deixe que os alunos coloquem suas opiniões e depois você pode fazer um resumo e mostrar dentro da palavra de Deus como nós devemos nos portar. Esta primeira parte de nossa lição, nós vamos ver a natureza do julgamento humano. Muitas vezes nós julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todos os fatos. Por quê? Porque somos humanos e não somos oniscientes, nem conhecemos todas as coisas, todos os fatos. E assim nós não podemos exercer a justiça com perfeição. Precisamos ser justos. Precisamos averiguar para depois emitir nosso juízo de valor. Então, o julgamento pode nos levar a cometer injustiças. Por isso, o apóstolo ele aborda aqui os efeitos maléficos desses conflitos, disputas e julgamentos que ocorrem entre irmãos e até também fora da igreja. Entendeu? Então, nós podemos ter, através dessa lição, uma compreensão melhor de como nos portar diante desta situação. Falta de conhecimento. Somos limitados em nosso conhecimento, por isso, quando julgamos os outros, baseamos-nos geralmente em informações que muitas vezes podem estar incompletas e muitas vezes erradas. E acontece também da mesma forma conosco, quando alguém nos julga sem conhecer verdadeiramente os fatos. Então, isso ocorre da mesma forma. Tiago prossegue dizendo que quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, na verdade, fala mal da lei e julga a lei. Tiago 2:8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é um mandamento divino com promessa. Vamos ver a segunda parte da lição. Esta segunda parte está muito interessante e eu convido você para meditar nesses tópicos aqui. A gente faz um resumo, porque a aula você deverá participar, você deverá ir à sua igreja e presencialmente participar de sua aula. Você pode ir à sua igreja, porque aqui nós temos apenas resumo e nós chamamos de pré-aula, não é? A soberania de Deus como único juiz. Deus conhece tudo, não é? Ele é onisciente, onipresente e onipotente, por isso ele é o justo juiz. Ele conhece todas as coisas. Deus, sendo onisciente, possui conhecimento perfeito
sobre todas as coisas, conhece cada detalhe de nossas vidas, conhece nossos pensamentos, intenções, motivações e circunstâncias. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, ele falou a esse respeito. O conhecimento absoluto garante que os julgamentos divinos eles sejam perfeitos, equitativos, não é? Pois ele vê além das aparências e entende a totalidade da situação. Por isso nós confiamos neste justo juiz, nesse Deus que julga retamente. E a Bíblia diz que, porventura, não julgará a terra o juiz, não é? O justo juiz. Somente Deus é justo, sua justiça é parte da sua natureza santa. Ao contrário do ser humano, que é imperfeito e injusto. Ele tem autoridade exclusiva, pois possui conhecimento de todas as coisas. É soberano, é rei do universo, é criador e tem direito sobre as suas criaturas. Então Deus, ele é este justo e perfeito juiz. A última parte, meus queridos alunos e professores, nós temos aqui a humildade e a compreensão entre irmãos. Deve sempre haver isso. Esta humildade e compreensão em qualquer assunto. Tiago nos aconselha a não falar mal uns dos outros, no versículo 11. E para que isso aconteça, nós precisamos tomar uma atitude de humildade com os nossos irmãos, reconhecendo nossas próprias falibilidades. Sabemos que também somos falhos e que também podemos também fraquejar naquelas mesmas fraquezas que muitas vezes nós comentamos. Então temos que ter esse cuidado e pedir a Deus que nos ajude, nos fortaleça para que nós não incorramos em falta, né? Não pequemos contra Deus nesse quesito. A humildade nos leva a agir com compaixão e misericórdia em vez de críticas e assim podemos agradar a Deus. O mandamento de amar, o Senhor Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Quando você for criticar alguém, lembre-se da lei do amor de Deus e diga algo bom. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. O amor ao próximo é um dos pilares do ensinamento cristão e o verdadeiro amor se manifesta em palavras e ações. Então isso aí redunda em bem-estar, crescimento do outro, todos ganham quando amamos o próximo e também amamos a todos como a nós mesmos. Seja misericordioso, jovem. Use a misericórdia, a complacência. Seja compassivo, misericordioso. Uma atitude de compreensão e misericórdia refletirá o caráter de Cristo em nós. Se quisermos ter bons relacionamentos, nós precisamos nos esforçar para entender as circunstâncias e lutas dos outros, os problemas dos outros. Porque nós, quando sofremos, gememos, falamos, gritamos. Mas quando é o outro, será que nós sentimos? Então vamos oferecer apoio e compaixão em vez de julgamento. Explique que, como crentes, devemos evitar, professor, as críticas e, ao contrário, amar a todos. Cristo não negou a necessidade de exercer o discernimento ou de fazer julgamento de valores com relação ao pecado na vida dos outros. Certamente devemos fazer isto a fim de nós mesmos evitarmos o pecado. Então, quero deixar isso aqui bem claro. Seria bom nós repetirmos. Vamos repetir? Cristo não negou a necessidade de exercitar o discernimento ou de fazer julgamento de valores com relação ao pecado na vida dos outros. Certamente devemos fazer isso a fim de nós mesmos evitarmos o pecado. Tá certo? Tem um porquê. Então, Deus em Cristo continue abençoando aos nossos jovens, a nossa EBD. Deus em Cristo abençoe a todos vocês em todos os estados brasileiros, as regiões. Quero aqui citar nossa região Nordeste, não é?
Nós também nos lembramos dos nossos irmãos aí do norte, não é? Acre, Pará, Amazonas, os irmãos do Centro-Oeste, os irmãos do Distrito Federal, os irmãos aqui do Sudeste e do Sul do país. A todos, muito obrigado. Deus em Cristo continue abençoando vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença, aprendendo, Senhor, da tua palavra, aprendendo aos pés do teu Filho Jesus Cristo. Continua conosco, nos abençoe e nos guarde sempre, em nome de Jesus. Amém.